Oi pessoal, nesse vídeo eu vou ensinar a fazer o Pato Donald com 8,5 cm de altura, tá bom? É isso pessoal, fiquem até o final do vídeo que eu vou mostrar toda a turminha, tá bom? Eu vou deixar o link da playlist onde eu ensino a fazer todos eles também. Então, pra não ficar muito repetitivo, pra quem tá assistindo vários, eu vou deixar pro final mostrar os detalhes de todos os moldes pra vocês. Então vamos pra aula. Bom, vou fazer aqui a cabeça que serve tanto pro Pato Donald quanto pra Margarida. E tô usando a massa branca. Já passei um pouquinho de óleo aqui no molde. E vou colocar a massa pressionando bem para pegar todos os detalhes do olho. Com cuidado para essa massa não ficar dançando lá dentro do molde, senão vai ficar uma marcação errada do olho, né? Então venho aqui, ó, e eu deixo um pouquinho de massa pra fora assim, pra não ficar achatada a cabeça. Vou tirar com cuidado e, ó, já sai com toda a marcação do olhinho, tá? Ó. E fica assim. E daí eu venho aqui com o palito de dente, vou colocar bem aqui. E arredondo a cabeça, essa rebarbinha aqui. Se você tiver bola de isopor número 15, você pode usar, porque vai deixar essa cabeça mais firme. E se você for usar óleo resinado, você já pode colocar agora, né? Eu vou deixar um vídeo aí mostrando como usar com óleo resinado. Se você for pintar, você deixa secar de um dia pro outro. Então eu vou deixar secar de um dia pro outro porque essa aqui eu vou fazer pintada. Então eu fiz aqui as duas cabeças, aqui uma da Margarida e a outra do Pato Donald, as duas é igual. Bom, eu vou fazer as perninhas do Pato Donald, eu já fiz uma. E eu vou fazer aqui outra, usando a massa ocre. Se você estiver fazendo a turma inteira e tiver feito o Pluto, é a mesma cor, tá? Então você pode usar a mesma massa do Pluto para fazer as perninhas e o pezinho, tanto do Pato Donald quanto da Margarida. Aí eu vou fazer assim, vou deixar secar. Ou se você quiser também usar palito, né, de dente, você pode abrir a massa com uns 3 milímetros mais ou menos e encapar o palito de dente e deixa secar, que ele fica mais firme e mais rápido, tá? Mas se você puder esperar aí de um dia pro outro, deixa secando um pouco, depois você coloca um arame ou um palitinho aqui na ponta pra dar uma firmada e deixa secar de um dia pro outro. Bom, vou fazer já as mãozinhas do Pato Donald, que eu vou fazer no mesmo molde da Margarida, que é esse aqui, o mesmo molde que faz o braço da Margarida, aliás, tá? Só que eu não vou fazer o braço completo, eu vou fazer só as mãozinhas dele, né? Que ele vai estar com uma blusa de manga comprida. Então eu vou colocar a massa mais ou menos até aqui, pra gente conseguir ter aí pelo menos uma base do braço dele pra segurar essa mãozinha. Então eu venho aqui, ó, dei uma sovadinha, fiz um rolinho e vou colocar aqui no molde. Ó, empurro a massa bem aqui na região dos dedinhos pra pegar bem todos os detalhes. Você pode fazer até o bracinho inteiro e depois cortar, tá? Não precisa se preocupar muito com essa parte aqui. Ó. Aí eu vou cortar aqui assim, ó, mais ou menos na altura do punho dele, tá? É bom deixar um pouquinho pra gente conseguir enfiar na manga, que vai estar mole ainda. Como eu vou fazer ele com a palma da mão pra cima, eu vou fazer assim, ó, dobrar assim, e daí aqui eu venho com o boleador ou com o cabinho do pincel e faço uma marcaçãozinha aqui na palma só pra ficar marcadinha assim, tá? Como se fosse a palminha dele. Se você quiser também, você pode vir aqui fazer uma marcaçãozinha assim com a esteca. E eu vou repetir o processo do outro lado. E daí, se você for fazer outra posição, ou com ele com a mão na cintura, ou com a mão pra baixo, daí você vai acertando
do jeito que você achar melhor, tá? Se você for fazer com a mão pra baixo, é só você usar assim. Mas como eu vou fazer com a palminha pra cima, eu vou fazer assim, tá? Vou fazer a mesma coisa aqui. Suavizo. E aqui, ó, é legal você sempre, quando você fizer alguma coisa que é rolinho assim, dar uma rodadinha assim, ó, pra ele ficar arredondado. Eu vou cortar aqui o excesso. Vou cortar mais, que eu acho que ainda tá grande. E pronto, ó. Aí eu vou pegar aqui um palito e vou colocar assim. Vou colocar espetadinho numa placa de isopor e vou deixar secar de um dia pro outro essas duas mãozinhas. Ou até você ver que tá firme pra você montar no corpo, mas eu gosto de deixar sempre de um dia pro outro, tá? Vou fazer o pezinho agora do Pato Donald. E eu vou usar aqui, ó, as perninhas, né? Eu vou usar essa cavidade aqui. E a massa é a mesma que a gente fez a perninha. Deixo aqui bem retinho. Com cuidado para não ficar muito fino também, tá? E daí eu vou passar um pouquinho de cola. Vou passar cola bem aqui na pontinha. Eu já fiz os dois pés, né? Eu fiz um pra adiantar. Então eu vou colocar, ó, o pezinho bem aqui. Como eu vou deixar com o pezinho meio viradinho, eu vou deixar a parte redondinha pra frente, né? E a achatada pra trás da visão que eu quero. Então, como eu vou deixar ele mais ou menos assim, com os dois pezinhos pro lado, vou por assim. E daí eu vou esperar secar até ficar bem firme, de preferência de um dia pro outro, tá? Bom, aí eu vou fazer agora o corpinho aqui, né, do Pato Donald. A perninha eu cortei assim pra ficar menor, porque ele ia ficar muito alto, mas... Então eu vou fazer aqui o corpinho já com a parte azul, né, da roupinha dele. Eu vou passar bem pouquinho óleo, só pra ajudar aqui na hora de tirar, mas é bem pouquinho mesmo. E eu vou fazer a parte de cima azul e a parte de baixo branca, mas se você quiser fazer todo ele branco pra depois colocar a roupa, né, o casaco aqui em cima, aí você pode fazer também, ó. Eu vou colocar aqui a massa e vou limitar com o meu dedo aqui. Então, vou colocar essa massa até metade, mais ou menos, do molde. Pode ser até menos da metade aqui pra cima. E eu tirei o excesso, mas eu deixei ainda um pouquinho assim, ó, porque depois eu vou acertar essa altura aqui. Então, eu vou deixar assim. E eu venho aqui com a massa branca e vou preencher. Então, vou dar uma sovadinha. Vou fazer assim, ó. E eu vou fazer com essa parte aqui mais fina pra eu colocar aqui e ele entrar lá embaixo sem empurrar muito a massa de cima. Ó, aí eu vou tirar aqui o excesso, mas eu vou deixar essa parte aqui gordinha. Então eu vou apertar aqui, ó, pra juntar essa massa e deixar o mais reto possível aqui, ó. E depois, se ficar tortinho, também não tem problema, que a gente vai dar ainda um acabamento também. E aqui, ó, eu vou deixar assim, com uma pontinha pra fazer o rabinho dele. Então aqui vai ser o bumbum dele, né, arredondado. O rabinho a gente vai fazer depois com a modelagem ali no molde também, que vai ter a parte pra fazer o rabinho. Ó, então eu venho aqui e vou arredondar esse bumbumzinho aqui. Deixar ele meio empinadinho. Ó, vai ficar assim.
E aqui também, ó, eu vou deixar seguindo um pouquinho, tá? Ó, deixa seguir essa altura aqui, ó, pra ficar assim certinho. Daí eu venho aqui e vou tirar, ó. Ficou meio tortinho aqui, não tem problema, que depois a gente ajusta. Eu vou já colocar aqui o palito, tem um furinho aqui, ó. Uma marcação pra colocar o palito. E aqui, ó, onde ficou torto, não tem problema. Depois a gente vem com uma tirinha de massa e vai integrar aqui a massa e vai ficar mais soltinho também essa roupinha, vai ficar mais bonitinho. Mas se você estiver fazendo lembrancinha e não quiser fazer tão detalhado assim, não precisa, tá? Pode só fazer assim e deixar. Mas aí se você quiser um trabalho melhor, mais bem feito, você faz assim. Aqui, ó, eu vou arredondar, tirando essa rebarba aqui, passando o cabinho do pincel. Aqui também eu vou arredondar, com cuidado para não entortar, para não apertando aqui com o dedo nessa outra parte. Ó, e aqui o bumbum a gente ajeita aqui para ele ficar bem centralizado. Aqui tem duas marcaçõezinhas que são para fazer o pé da mini, tá? Para colocar o pé da mini. E aí eu fiz mais ou menos essa marcação aqui pra gente ver a distância, mas eu vou colocar o pezinho aqui um pouco mais atrás. Então, ó, ficou assim. Deixa ele arredondadinho. Ó. E agora eu vou colar os pezinhos. Então eu vou colocar um pezinho aqui, ó, um pouquinho atrás da marcação que eu fiz e o outro aqui. E esse pezinho ele é bem separado. Então eu venho aqui, ó, com... Pode ser com um pincel modelador assim, ou pode ser com uma esteca de ponta. Que eu acho que eu não tenho aqui agora, mas pode ser uma esteca de ponta mesmo. Ou até uma tampa de caneta, que você tiver aí. Você faz essa marcação aqui pra abrir antes. Mas não precisa abrir muito, tá? Só um pouquinho. E com cuidado pra ficar na mesma altura, os dois, não ficar um mais alto que um, mais longe que o outro ali. Se ficar torto também dá pra arrumar depois. Daí eu vou vir aqui, pingar cola aqui dentro e vou colocar. E vou inserir, ó, vou empurrar um pouquinho esse pezinho aqui no corpo. Até se você quiser deixar secar um pouco esse corpo pra colocar o pezinho depois, você pode. Se a sua massa estiver muito mole, porque às vezes você vai inserir e acaba amassando aqui o corpo, né? Aí você põe na mesa e vê se está certinho aqui a altura das duas perninhas, tá? E acerta o corpinho dele aqui. E aí ficou assim. Se você quiser vir aqui, ó, com a estequinha e fazer assim, ele tem umas dobrinhas aqui, né? E isso ajuda também a integrar a massa ali na perninha pra ficar mais grudadinho. Mas é bem suave. Daí eu vou, se você quiser já colar na base, eu tô usando essa base aqui de 4 centímetros. E eu vou usar a cola instantânea para colar ele.
Só um pouquinho mesmo. E daí a gente já pode também colocar aqui 2 palitos, metade do palito, onde vai ser o bracinho dele, né? Então, como eu vou fazer ele com o bracinho pra cima, aberto, eu vou fazer assim. Vou fazer um pouquinho mais pra baixo e um pouquinho mais pra cima. Mas se você não for fazer ele nessa posição, não precisa colocar o palito. Se for o braço na cintura, ou, sei lá, outra posição pra baixo, aí você pode fazer também. E aí eu vou deixar secar até essa parte aqui ficar bem firme, então eu vou deixar de um dia pro outro, que é mais interessante. Eu fiz uma tirinha com a massa azul para dar o acabamento aqui na camisa dele. Então eu vou passar aqui, ó, um pouquinho de água aqui na parte de trás e venho aqui, ó, fixo nessa parte. Vou passar aqui na partezinha azul e eu vou fazer de um jeito que fique meio soltinho até aqui, ó. Então eu vou juntar aqui a massa, integrar só na parte de cima, né? Azul com azul aqui. E essa parte de baixo eu vou deixar ela soltinha. E fica assim, tá? Cuidado para deixar retinho aqui e não ficar um lado mais alto que o outro. Daí eu já fiz aqui um bracinho. Eu vou fazer agora o outro lado para mostrar. E eu vou fazer aqui, ó, nessa manguinha aqui. Ó, ficou assim. Daí eu venho aqui, dou uma enroladinha assim pra não ficar tão achatado. E eu vou colar os bracinhos. Eu vou tirar aqui, ó, esse palito. Eu vou deixar só um pedacinho. E aqui também. Só um pedacinho assim. Ó, e você mede aqui pra ver se o tamanho tá legal, tá? Não pode deixar muito grande também, senão fica difícil de colocar o braço. Vou cortar até um pouquinho mais, vou deixar menos de 1 centímetro. Ou se você estiver usando arame, você usa um arame mais fininho, que aí você pode deixar maior.
passar aqui um pouquinho de cola. Vou colocar aqui o bracinho. Assim. Se você quiser, você vem aqui, ó, dá um acabamento integrando essa massa que vai ficar mais bonitinho. E agora eu vou colar as mãozinhas. Então, eu vou passar aqui um pouquinho de cola. Vou aumentar aqui o furinho, pra não forçar tanto a massa. Assim. Ficou estranhinho assim, parecendo que a mão tá super pequena, porque a mão já encolheu bastante, né? O braço ainda vai encolher. Vou fazer assim. E daí aqui também, se você quiser, você pode vir e marcar a parte de trás do braço, da manga. Eu deixei secar aqui a cabecinha de um dia pro outro, já tá bem firme. Na verdade, eu deixei secar mais do que um dia pro outro, tá? Encolheu já tudo que tinha que encolher, mas você pode deixar secar só de um dia pro outro, tá? Aí eu peguei aqui um pouco de tinta azul, esse azul aqui acho que é azul celeste, que saiu já o nomezinho do rótulo. E eu peguei, na verdade eu peguei mais tinta branca do que tinta azul. Coloquei só um pinguinho de tinta azul pra ficar um azul bem clarinho. Mas se você já tiver esse azul bem clarinho, você pode usar ele sem precisar misturar, tá? Mas tem que dar esse tom aqui de azul bem claro. É só você ir olhando aí na referência, tá bom? Ó, aí eu venho aqui, ó, contorno toda essa marquinha do olho primeiro. E depois eu venho e preencho o meio. Tá? Aí eu vou deixar assim, eu vou deixar secar. Quando ficar bem firme, eu continuo a pintura. Bom, agora eu vou pintar a pupila. Eu já deixei secar bastante essa tinta. E eu vou usar aqui esse ganchinho, tá? Que você pode usar até uns ganchinhos que vêm de material de construção. E aí você vai só ajustando o tanto de tinta que você vai colocar. Se você não tiver, ó, até um cabinho assim, ó, de tesoura serve. Você vem aqui, pinga e vai vir e vai colocar aqui, tá? Isso é pra facilitar. Se você tiver dificuldade de fazer assim, você pode vir com um pincel mesmo e aí você pinta aqui, tá? E aí você vai testando o jeito que você consegue fazer. Eu vou usar esse daqui, tá? Esse ganchinho aqui, que ele é próprio pro artesanato mesmo. E aí, ó, eu coloquei aqui a tinta, tá na tampinha, né? Mas se você estiver fazendo uma quantidade grande, põe no outro recipiente, senão sua tinta vai secar toda. Aí eu venho aqui e vou molhar como se fosse um carimbo. E vou colocar... Eu gosto de fazer ele olhando pra frente mesmo, que eu acho que fica mais bonitinho. E aí, ó, você viu que já ficou quase o tamanho que eu quero, mas eu quero que fique um pouquinho maior. E eu posso também usar um lado maior, né? Mas eu quero fazer aos poucos aqui pra não errar. Ó.
assim. E aqui, ó. É um cilindrozinho, né, o olhinho, então. Opa, aí eu vou acertando. Ficou um pouquinho diferente, mas acho que tá certo até. Tô olhando aqui a referência. Desse lado acho que ele tá com uma alteraçãozinha. E daí, ó, eu posso vir acertar também aqui, ó. Eu vou juntar um pouquinho mais, tô olhando aqui na referência. Esse lado já ficou certinho, ó, porque esse lado aqui é mais pra dentro mesmo. Aí eu vou esperar secar, deixa secar bem. Agora eu vou fazer um brilhinho no olho, mas também é opcional. Como eu já usei a tinta acrílica brilhante, ó, já ficou com um brilho bem legal. Mas eu gosto de colocar o brilho porque eu acho que fica mais vivo, mais alegre, principalmente nas fotos, né? Então eu vou usar aqui, ó, um palitinho de dente mesmo, e a tinta branca, e vou pingar aqui, e vou fazer bem delicadinho, ó, um pinguinho aqui e um aqui. Bem delicado, só um pinguinho e já é o suficiente. Vou deixar aqui secar um pouquinho pra não bater essa tinta. Bom, eu tirei aqui o palito da cabeça do Pato Donald e vou cortar o palito deixando com cerca de 1 centímetro. E agora eu vou colar aqui a cabecinha. E se a sua massa tiver mais mole do que a minha, você pode deixar 1,5 centímetros, tá? Pode deixar um pouquinho mais aí de palito. Enquanto você conseguir colocar mais o palito até aqui, assim vai ficar mais firme. Ou arame, né? O arame galvanizado, caso você esteja usando arame galvanizado. Eu vou deixar ele com a cabecinha meio que viradinha assim, porque eu já tô fazendo a margarida assim, né? Então, pra eles não ficarem os dois olhando pro mesmo lado, tipo, virado pro mesmo lado, né? E fazer uma composição legal, eu tô fazendo assim. Então é legal você pensar nisso na hora de fazer os personagens também, né? Pensar na posição de todos quando você estiver fazendo vários personagens da mesma turminha aí pro ambiente, né? Pra decoração ou a lembrancinha mesmo que você tá fazendo. A menos que o cliente peça uma determinada pose. Aí eu venho aqui, ó, com um pouquinho de massa branca e vou fazer um rolinho pra dar o acabamento aqui no pescoço. Pra envolver. E é um pescocinho fininho, tá? Então não precisa deixar grosso, colocar muita massa não. E agora eu venho aqui com um algodãozinho molhado. E vou dar o acabamento fazendo a integração da massa. Então eu vou dar preferência de puxar aqui pra cima, né? Já que a massa é branca em cima, pra não manchar a parte de baixo. Depois a gente vai dar o acabamento aqui com o lacinho, com tipo um babador que tem aqui também na parte de trás, que eu não sei qual que é o nome. Mas vai ter o acabamento. Mas mesmo assim é legal ter esse cuidado de puxar a massa aqui pra cima. O excesso, né? Pra integrar bem pra cima. E aqui pra baixo, ó, a gente só dá um acabamentozinho aqui assim. Ficou parecendo um ET. Antes de colocar o bico aqui do Pato Donald, eu vou fazer aquele babado que ele tem aqui na parte de trás. Então eu abri a massa bem fininha e cortei com esse cortador aqui de 2 centímetros. Tem o número 2 aqui, caso você tenha um cortador quadradinho. Se não, você pode cortar, abre e corta com a tesoura mesmo, com um cortadorzinho, com 2
por 2, tá? Se você for fazer mais de uma lembrancinha, você pode usar, corta e corta na metade, você vai usar ele assim. Então, ele tem um detalhe amarelo também, né? Então, eu peguei aqui, abri, e aí eu vou fazer assim, ó, vou colocar a massa aqui e vou cortar aqui ao redor e depois eu corto no meio. Mas como eu vou fazer só uma lembrancinha, eu não vou fazer assim, né? Eu vou cortar agora já no meio, assim. Ó, vai ficar já o tamanho aqui certinho, vai dar uma encolhidinha, né? Eu ainda vou mexer também. Então, cortei aqui no meio e nós temos aqui também a massa amarela. Deixa eu só ver aqui se... acho que tá certo. Tem aqui a massa amarela. E eu vou cortar aqui pra deixar reto. Vou colocar aqui, ó. Aqui por baixo. Dá uma pressionadinha só de leve. E agora eu venho aqui, ó, e corto, deixando só uma bordinha amarela. Aí ficou assim, ó. E esse que sobrou aqui, os pedacinhos que sobraram, eu já aproveito para fazer 2 tirinhas para fazer o detalhe da manga dele. Que são 2 tirinhas finas aqui. Aí eu vou colocar aqui, ó, com a emenda pra trás. Ou se você preferir também fazer com tinta amarela, você pode fazer com tinta amarela. Mas eu acho que com a massa fica mais bonitinho. Vou cortar aqui mais um pedaço, porque o pedaço que eu cortei não ficou legal, ficou muito fininho. Coloquei dos 2 lados, ficou bem bonitinho. Eu vou agora passar um pouquinho de cola aqui, ó. E vou colocar esse babadorzinho, eu vou fazer assim, ó. Dá uma dobrada levemente, vou puxar aqui uma pontinha, ó. Com cuidado pra não estragar aqui o detalhezinho amarelo, que é pra entrar aqui, ó. Como ele tá com o bracinho levantado, é um pouco mais difícil de colocar. Mas se você fizer ele com o braço abaixado, vai ser mais fácil. Ó, aí eu vou colocar aqui. Coloquei muita cola. Daí você pode dar um movimento aqui também, ó, pra ele não ficar tão sem graça pra baixo também. Dá um movimento. E eu venho aqui com a massa vermelha. Massa vermelha. Daí eu vou tirar aqui, ó. Temos aqui um lacinho que eu vou colar aqui. Daí eu venho aqui com a faquinha pra dar um acabamento e não ficar com essa rebarbinha aparecendo. E aproveitar pra fixar melhor
no corpinho dele. Ó, que bonitinho. Tá grande assim porque o corpinho encolheu bastante, né? Mas ainda vai encolher o lacinho também. E depois vai ficar harmônico com o tamanho dele. E agora vamos fazer o bico. Eu vou passar bem pouquinho óleo aqui, é só pra facilitar também. E eu vou fazer aqui com a mesma massa que eu fiz os pezinhos. Aqui esse menor é o bico inferior. Ó, já tem o desenho da língua, tá? E agora eu vou fazer o bico superior. Então eu vou fazer assim, ó, uma bolinha e achato. E vamos fazer um rolinho assim. Coloco. Eu gosto de segurar aqui com o dedo pra não sair do lugar. E vou marcar, apertando pro lado de cá. Limitando que a massa continue aqui dentro do molde. Ficou assim, ó. Tá? E essa aqui é a parte de cima. Daí o que que eu vou fazer? Vou pegar aqui este biquinho, vou colar aqui. Gente, deu uma diferença muito grande, né? Porque encolheu demais a cabeça, mas vai dar certo. Vou passar aqui a cola. E daí eu faço assim, ó. O bico dele não é assim, né? Reto. Você dá uma achatadinha, uma achatada não, uma curvadinha assim. Vendo? E aqui volta pra cima. Tá? Bem no meio, tá vendo que tem essa partezinha levantada, ó? No meio você vai virar sem vincar muito aqui, ó. Só uma curvadinha. E essa parte sobe pra ficar com um sorriso, né? Senão ele vai ficar muito sério. Coloco bem centralizado esse biquinho aqui, esse detalhe. E esse bico aqui do lado, ó, ele vai fazer o contorno certinho aqui ao redor do olho, ó. Tá? Viu? Mesmo com a cabecinha encolhida, deu certo. E agora o bico de baixo. Eu vou fazer com a boquinha meio aberta, né? Aí eu vou passar cola aqui dentro. E aí eu vou fazer assim, ó. Aqui eu venho e dou uma beliscadinha aqui, ó. Pra me ajudar a prender ali dentro. Lá embaixo. Ó. Aí aqui eu vou juntar essa massinha do bico de baixo com essa de cima. E aqui também. Cuidado pra não amassar o lacinho e nem aqui atrás, né? Já amassei, daqui a pouco eu arrumo. Tá, se você quiser esperar secar essas partes que a gente fez, né? Antes de colocar o bico, talvez seja interessante pra não ter esse risco de amassar. Mas se acontecer, ó, você arruma. Depois eu arrumo aqui. Tá? Ficou assim. Aí se você quiser, ó, deixa eu arrumar aqui a curvatura, né? Ó. Viu? Se você quiser, se você achar que vale a pena, eu sempre vou falar isso, né? Porque vai depender do tipo de trabalho que você tá fazendo aí. Você pode vir aqui no pezinho dele, ó, dar o acabamento. Tá vendo aqui?
a emenda da perninha com o pé, você pode vir e dar o acabamento aqui. Então, eu vou usar aqui a massa branca. E é essa cavidade aqui, ó. São 3 tufinhos. Algumas pessoas confundem com os dedinhos, mas não é, gente. Que é o cabelinho, tá? Passar bem pouquinho óleo aqui, porque senão dificulta. Porque é muito pequenininho. E aí eu venho aqui. E vou colocar assim, ó. Não é assim, tá? É assim. Pra ficar assim, ó, arrepiadinho mesmo. Ai, gente. Ficou a luz acesa aqui, os mosquitinhos querem fazer a festa. Aí agora eu vou pegar aqui a massa preta pra gente fazer o detalhe, tanto aqui do chapéuzinho, da parte de baixo, que é como se fosse a base do chapéuzinho dele, que é preto. E vou colar aqui na cabecinha dele. Assim, acho que eu vou colocar assim, ó, com a parte redondinha pra baixo, que fica mais bonitinho. E a parte reta pra cima, tá? Eu vou deixar com cola. E vou pegar mais um pouquinho de massa preta pra fazer a... É tipo, tem um detalhe aqui, né? Uma fita que fica penduradinha no chapéu dele. E aí, se você for fazer uma quantidade grande de lembrancinha, eu até acho que é mais rápido fazer essa fitinha aqui, você abrindo a massa e cortando as tirinhas. Você pode abrir com a extrusora, né? Tira com a extrusora, depois vem com o rolinho. E depois é só cortar nesse tamanho aqui de 2 centímetros e fazer esse cortezinho aqui na ponta, que acaba sendo mais prático. Agora eu vou fazer a parte de cima do chapéu e eu vou usar essa parte aqui, ó. E a massa azul. Pode deixar meio gordinho, um pouquinho pra fora assim do molde, ó, arredondadinho. Que aí a gente arredonda ele pra ele ficar bem bonitinho. E daí, tem uma parte que é um pouquinho mais gordinha, que é essa aqui.
essa parte é a que vai ficar pra frente. Vou colocar aqui. Assim. Dá uma achatadinha aqui. Que eu teria que apertar ali, mas como a massa tá mole. Você pode também esperar secar isso aqui antes de colar. Que aí você pode dar uma apertadinha legal, sem estragar essa parte. Assim, ops. E vamos colar esse detalhe aqui. Eu vou colar aqui, ó, gente. Dando um movimentozinho assim. Se você quiser fazer essa fitinha e deixar ela secar antes, você pode fazer no começo de tudo. Já faz ela, deixa ela com o movimento que você quer. Se você quer que ela fique com o movimento assim, ó, você deixa secar, vai ficar bem durinho. Aí você faz essa parte aqui depois e cola ela e ela já vai ficar na posição. Vou deixar assim. Aí agora eu vou fazer os tufinhos de cabelo do lado da cabeça dele. Que eu vou fazer com esses mesmos tufinhos que eu fiz no centro da cabeça. Daí eu vou colocar, ó, com essa partezinha, né, cortadinha pra lá. E aqui eu integro. E agora eu vou fazer a cauda dele usando essa cavidade aqui. Vou passar aqui um pouquinho de cola. Bem aqui, ó, no bumbumzinho dele. E vou colocar assim, ó, com a parte que tá modelada pra cá. E aqui embaixo eu gosto de integrar a massa pra ficar mais firme e com acabamento mais bonitinho também. Bom, eu pintei aqui a boca do Pato Donald e eu esqueci de filmar, me empolguei. Mas eu peguei uma misturinha de tinta amarela com
rosa, ou se você tiver o laranja mesmo já pronto, a tinta laranja você pode usar, tá? Mas aí eu peguei aqui, ó, um pouquinho da tinta, fiz ele meio aguadinho, né? A tinta um pouco aguadinha. E aí, ó, pintei aqui por dentro com o pincel fino, contornando. Cobri também ali o centro onde estava meio branquinho ainda da massa da cabeça. E pintei assim, sem pintar a língua. Qualquer coisa, se você tiver com dúvida, dá uma olhadinha lá no vídeo da Margarida, que eu vou deixar linkado, que lá eu mostrei direitinho. Da Margarida. Eu só não pintei aqui em cima, mas acho que também fica bonitinho. Da Margarida eu mostrei lá direitinho, tá? Qualquer coisa você dá uma olhadinha lá se tiver ficado em dúvida, mas é bem simples. Bom, pessoal, então esse aqui é o kit da turma completa, tá? Então eu vou começar aqui, ó. Eles são 7 moldes, tá? Pra fazer os 6 personagens. Então esse daqui serve pra fazer tanto o Mickey quanto a Minnie. Esse daqui serve pra fazer partes da Minnie e partes da Margarida, né? Do corpinho, lacinho, sapatinho. Então, esses servem para as duas, tá bom? E esse aqui serve pro Mickey e pra Minnie. Daí, pra fazer o Pato Donald e a Margarida, tem mais esse aqui e esse aqui que é da cabeça, tá? Esse daqui é do Pateta, junto com esse que faz a cabeça. E esse daqui é do Pluto, que é o mesmo molde da cabeça, tá bom? Vou mostrar pra vocês agora cada um dos personagens. Olha, aqui tem o Mickey, aqui tem a Minnie, que fofinho que eles ficaram. O Pluto, o Pateta, a Margarida, ou Daisy, né, que é o nome dela em inglês, e o Pato Donald. E eu fiz a Margarida e o Pato Donald com os olhinhos pintados, porque eu ainda tô testando com os olhinhos resinados, tá? E o que eu comprei pra eles não fica exatamente no tamanho certo pra essa cabeça. Então eu ainda tô testando. Pro Pateta e pro Pluto tem esses olhinhos resinados aqui. Então eu vou deixar aí na descrição do vídeo, vocês dão uma olhadinha. E pra Minnie e pro Mickey também tem, tá? Lá no meu site vai ter esses olhinhos. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu curtir, por favor, compartilhe também. Comente dizendo o que você achou pra me ajudar, né, a fazer um trabalho de qualidade para todos vocês, para ajudar um ajuda o outro. E assim a gente vai crescendo todo mundo junto. Um grande beijo e até os próximos vídeos. Wow!